Ele tem três áreas importantes: o louvor, a oração e a palavra. Nós já começamos o nosso culto lendo a palavra, preparando a palavra para o louvor e aquela abertura. Depois nós louvamos, e os nossos louvores têm que ser pautados na palavra de Deus. Oramos, mas temos um momento especial. É um momento especial, onde nós abrimos a palavra de Deus, onde nós conversamos com Deus em casa, e Deus vai tratando no nosso coração. Eu sei muito bem o que é isso, porque é semana, é dia após dia, semana após semana, mês após mês, que a gente fica ali se deleitando com Deus. É uma delícia, mas também uma grande, enorme responsabilidade. E Cristiano tem essa responsabilidade hoje. Deus falou ao coração dele, em primeiro lugar, e depois ele falou conosco que nós estamos aqui para ouvir. Eu quero dizer para você: abra o ouvido, porque se você fechar, ninguém abre. Você pode estar totalmente presente, o corpo está presente, físico está presente, mas se o seu coração não tiver, não vai. E Deus vai falar com você hoje. Porque se Deus não falar comigo, eu saio vazio. Eu saio vazio. Eu, quando prego, eu estou primeiro vivendo a palavra. Eu vou sentar ali no primeiro banco, não vou olhar muito para ele. Porque se eu olho para ele, ele treme, fica desesperado, angustiado. É normal, eu vivo isso. Quando eu estou pregando, tem pessoa que fica assim, olhando nos seus olhos, e fica assim: Jesus, me dá graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Não é fácil. Eu estou nessa vida desde 1970. Eu prego desde os meus 15 anos de idade. Eu prego, e não mudou absolutamente nada. Eu fico desesperado até hoje. Por isso eu não vou olhar muito para o meu irmão. Jamais farei o que o pastor Sebastião fazia comigo todo culto. Ele sentava, pegava um pedacinho de papel e uma caneta, sentava na primeira fileira e ficava anotando. Você pode anotar, mas o pastor Sebastião na primeira fileira acabava comigo. Você não sabe o que vem depois, né? Os puxões de orelha. Diga-se de passagem, eu nunca fui elogiado por ele, gente. Nunca. Ele foi um bom professor e ele nunca elogiava, ele sempre corrigia muita coisa. E eu também precisava, né? Eu precisava muito, né? Mas eu não vou fazer nenhuma anotação, vou guardar no meu coração, né? Depois a gente conversa. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Eu não vou falar, que eu não vou anotar nada, mas eu vou filmar tudo. Eu não vou falar para você não ficar nervoso. Eu não vou falar que o Minhoca está filmando tudo, que é para a gente depois curtir esse momento tão especial. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque Tu, Senhor, trabalhou no coração do Teu servo. E agora, Senhor, Tu vais usá-lo, como nós ouvimos o pastor Paulo nessa manhã. Ele vai ser instrumento. Ele não vai fazer a obra, porque a obra quem fez foi o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser instrumento na obra que Tu fizeste. Usa o Teu servo rica, poderosa e abundantemente. Fala ao nosso coração, à nossa alma. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saudar os irmãos. Nervosismo já pegou, mas estou sentado lá atrás, pelo amor de Deus. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Queria pedir aos irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos trabalhar em cima das três primeiras parábolas desse capítulo: a ovelha, a dracma perdida e o filho pródigo, não necessariamente nessa ordem. Os irmãos que abriram podem dizer amém em nome de Jesus? Amém. Diz assim a palavra do Senhor:
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai, em que nos encontramos reunidos, Senhor, para te adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor venha rasgar os céus, Senhor, assim também como o nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, transformados, Senhor, por essa palavra que o Senhor vai nos dar. Senhor, eu te peço, Pai, que eu não venha atrapalhar, Senhor, a tua mensagem, Deus. Eu venho, Senhor, te pedir, Pai, que eu venha me despir do meu eu, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar com o teu povo, Senhor. Senhor, essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou comigo primeiramente, Senhor, eu te peço, Deus, que vá de encontro ao coração dos meus irmãos, Pai, para que eles possam ser edificados, Senhor, assim como eu também o fui. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai, possa nos constranger, Pai, e nos levar, Senhor, de volta, Senhor, aos lugares celestiais, Senhor, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, nos enche do teu Espírito Santo nessa hora, Pai, e que nós venhamos abrir os nossos ouvidos, Senhor, e os nossos olhos espirituais para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, essa mensagem, eu dividi ela em 4 partes. E nessas 4 partes, eu consegui me identificar. Dentro das 3 primeiras parábolas que nós vamos ver aqui, eu consegui me identificar dentro das 3. Aqui o texto sagrado diz que há uma ovelha que se perdeu. Uma ovelha que se perde, eu poderia enquadrar como se fosse um de nós. Nós, que tendo acabado de chegar no Evangelho, não tem muito conhecimento. A ovelha é um animal inocente. Ela não entende, ela não conhece muita coisa. Ela é um animal que facilmente se dispersa, a não ser que escute a voz do seu pastor. Mas e quando estão todas reunidas, uma dessas ovelhas ela acaba se perdendo. E ela se perde no meio do deserto. E o pastor, como ele não consegue esquecer nenhuma delas na hora que ele vai fazer a contagem, ele sente falta de uma. E essa uma, ela é tão preciosa, mas tão preciosa que faz o pastor deixar 99 largadas no meio do deserto, para buscar uma que precisa de ajuda. Eu quero te dizer nessa noite que o pastor, ele não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Eu nunca vi um pastor gerar uma ovelha. Eu nunca vi um pastor de ovelha gerar uma ovelha. Mas eu já vi uma ovelha macho, não sei nem se é isso, ovelha macho e uma ovelha fêmea gerarem outra ovelha. Então eu quero dizer para você que a responsabilidade de gerar novas ovelhas para dentro do rebanho é nossa, meus irmãos. É nossa. Nós, às vezes, nos ocupamos com outras coisas que vão acontecendo ao nosso redor e não damos atenção para uma ovelha que está perdida. E quando nós vamos perceber que a ovelha se perdeu, que ela está lá fora, ela já está machucada, ela já foi mordida por lobos, ela já foi atacada por aqueles que estão sedentos pelo sangue das ovelhas lá fora. E nós, quando nos encontramos dentro da nossa arrogância, dentro da nossa prepotência, quando nós olhamos para trás, nós conseguimos enxergar aquela uma ovelha que completaria a 100ª do rebanho, largada no meio do deserto, toda machucada e ferida. E aí, para tratá-la, é um processo muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, essa é uma palavra de despertamento para nós.
Nós precisamos despertar para os nossos irmãos que estão lá fora e precisam da nossa ajuda. Aleluia. Às vezes um irmão, um jovem, um idoso, alguém que chega aqui na igreja, ela vem, aceita Jesus, mas nós estamos aqui vivendo a nossa vida, vivendo o nosso evangelho. E não damos atenção para aquela pessoa que veio, aceitou Jesus e por algum momento, por alguma coisa que tirou a atenção dela, levou ela de volta para o mundo. E aí, quando a gente vai ver, ela já se perdeu. E a palavra do Senhor diz que uma casa que é limpa e é retirada os demônios, ele vai e não tendo mais para onde ir, ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele vem com 7 piores do que ele. E aí você imagina, uma pessoa que já está num tratamento de libertação, vem e acontece isso e volta lá para fora. Como é que fica a vida dessa pessoa? A grande verdade, meu irmão, é que isso será cobrado de mim e de você no grande dia. Será cobrado. E a culpa, na maioria das vezes, está na própria igreja. As pessoas não procuram na sua vida o Cristo que tanto prega. Às vezes nós fazemos isso. Nós pregamos uma coisa e na hora de tomarmos uma atitude, nós tomamos totalmente diferente àquilo que nós pregamos. Quando o Evangelho é uma palavra que nós precisamos viver. Nós não transformamos ninguém através da nossa palavra, mas sim através das nossas atitudes. É a nossa conduta que vai mostrar para outra pessoa o Cristo que vive em nós. Continuando a palavra, o texto sagrado também diz que depois que o pastor encontra a ovelha no meio do deserto, ele a coloca nos ombros. Ou seja, não adianta, por mais que a gente se encontre ferido, se encontre machucado, quando o pastor nos encontrar, ele não vai nos bater, ele não vai nos maltratar. Ele vai pegar com amor, vai nos colocar nos ombros e nos trazer de volta para o rebanho da onde nós nos perdemos. E a palavra também diz que isso não é um acontecimento que um negócio que vai ocorrer e acabou, não. A palavra diz que ele volta para casa regozijando-se de ter encontrado aquela ovelha. E ele chama os amigos dele. Gente, eu consegui encontrar a minha ovelha. A minha ovelha que se perdeu, eu consegui encontrar. Eu estou feliz por causa disso. É motivo de muita alegria. Quando eu vejo alguém que saiu daqui e desapareceu por algum tempo, voltando, retornando para cá, gente, é motivo de muita alegria para mim. Eu faço questão de chegar e dar um abraço na pessoa. Vou falar para vocês que tem muita gente aqui na igreja. São 400 membros, pastor? São 400 membros. Se você se ausentou daqui durante um tempo e quando você retornou e ninguém foi te dar um abraço, eu quero nessa noite te pedir perdão. Te pedir perdão. Porque a igreja, na verdade, ela é um hospital. E quem está te tratando é uma pessoa tão enferma quanto você. São pessoas doentes cuidando de pessoas doentes. E uma pessoa na direção desse hospital. Uma pessoa na direção desse hospital que vai ensinar o doente a cuidar de outro doente. Quando a gente aponta, quando a gente julga uma pessoa pelo pecado dela, nós não estamos nos tornando melhores do que ela. Nós apenas estamos justificando o pecado dela como maior do que o nosso, porque nós também erramos. É uma palavra dura, meu irmão, mas ela primeiro foi de encontro ao meu coração. Porque eu já fui assim. Eu já vim para a igreja, me converti por algum momento, alguma coisa lá de fora me chamou a atenção, porque as coisas do mundo são agradáveis. As coisas do mundo, elas nos interessam. O pecado, ele é prazeroso. Então nós precisamos que o Evangelho seja mais prazeroso do que as coisas lá de fora. Só que o Evangelho também é uma palavra de confronto. Ele não apenas vai encher o nosso coração de alegria, mas também vai encher o nosso coração de inconformidade. Porque vai, às vezes, de encontro a algumas coisas que você acha que fazem parte do teu princípio, mas não fazem parte do princípio de Deus. E nesse contexto, né,
eu escrevi aqui: a ovelha só reconhece a voz do seu pastor, mas somente ovelhas geram outras ovelhas, como eu já tinha dito. E eu tenho mais uma palavra para você. Se no meio da caminhada, no meio do deserto, enquanto você estiver andando no meio do rebanho, você se sentir cansado, meu irmão, aprenda a descansar, mas não a desistir. Desistir nunca. Desistir para o cristão, ele não é uma opção. Desistir para o cristão não é uma opção. Você não tem a opção de desistir, não é uma alternativa nossa. Porque qualquer coisa que vai te afastar de Deus te leva direto para o inferno. Então a desistência, ela não é uma opção nossa. Eu costumo dizer que o soldado, que ele desiste, ele joga a sua arma no chão e está preparado para morrer. Ele está preparado para morrer. O guerreiro, quando larga a sua espada e o seu escudo, ele está abrindo o peito para o primeiro que quiser acertar ele. E eu vou te contar um segredo. Satanás está lá fora doido para te acertar, para não ter mais jeito na tua vida. Tanto na sua quanto na minha. A segunda parábola que nós temos aqui é a do filho pródigo. E eu vou lê-la com você. Ela se encontra no versículo 11 desse mesmo capítulo. E diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero dizer para você nessa noite que a nossa vida com Deus, ela é como um casamento. A palavra de Deus diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Eu gostaria que você raciocinasse junto comigo como verdadeiramente num casamento. Vamos supor que existisse um noivo e uma noiva, e eles se casassem, e a noiva, um determinado dia,
traiu seu noivo. E depois ela foi encontrá-lo e pediu perdão. E ele a perdoou. Na semana seguinte, ela o traiu de novo. Chegou para ele, pediu perdão de novo e ele a perdoou. Na semana posterior, ela o traiu de novo. Chegou diante dele, pediu perdão e ele a perdoou. É isso que a gente faz com Jesus. A gente o trai, a gente peca, pede perdão e ele perdoa. Depois nós vamos, pecamos novamente, chegamos diante dele, pedimos perdão e ele nos perdoa. Eu gostaria de fazer uma conjectura nesse momento, uma pequena ilustração, para que você pudesse fixar isso na sua mente. Imagine comigo, quando você vai no mercado e você vai comprar um papel higiênico. Um papel higiênico. O papel higiênico, eu te garanto que você pega o papel higiênico e coloca ele por cima de todas as outras compras. No seu carrinho, o papel higiênico tem um local de destaque. Quando você pega ele, separa ele para colocar dentro da bolsa, ele tem uma bolsa só para ele. Depois, quando você coloca ele no carro, você coloca ele no local onde não amasse o papel higiênico. Você tem todo o cuidado com o papel higiênico. No seu banheiro, na sua casa, você tem um local específico para colocar o papel higiênico. Você tem um local tecnicamente desenhado para que ele fique acomodado e você possa tirar ele da maneira mais simples possível. Mas depois que você usa o papel higiênico, meu irmão, a última coisa que você vai querer olhar é o papel higiênico. E essa é uma realidade. Só que essa também é uma realidade que Satanás faz com a gente. Ele nos dá um local de destaque, ele nos dá uma posição onde nós nos sentimos altivos diante de outras pessoas. Mas quando ele termina de nos usar, a última coisa que alguém vai querer olhar é para nós. Eu te garanto que depois que Satanás termina o trabalho que ele tem na nossa vida, a única coisa que nos resta é sermos reciclados por Jesus. É a única coisa que nos resta. Nós ficamos sem ter para onde ir. Nós ficamos sem ter a quem recorrer. Mas Jesus é o único que está sempre de braços abertos para nos receber. Jesus é o único que, mesmo sabendo o pior de nós, Ele é o que mais nos ama. Nós podemos ser as piores pessoas do mundo, que mesmo assim Ele vai nos amar com um amor incomparável. O texto sagrado diz que os dois filhos receberam partes iguais. Não somente o que foi embora, mas o que estava em casa recebeu a parte dele também. Só que um preferiu sair. O outro preferiu ficar em casa. Continuar na casa do pai. Continuar sendo servo, servindo o pai. Mas o outro achou que não precisava mais do pai para nada. E num determinado momento, ele se encontrou em meio aos porcos, em meio às dificuldades, em meio à fome. O texto diz que sobreveio naquela região uma grande fome, um momento de tribulação, um momento em que as pessoas não viam mais nada, não conseguiam encontrar mais alegria porque o dinheiro já tinha ido embora, o local de destaque já tinha ido embora, a fama já tinha ido embora. Deus, em alguns momentos, Ele não nos deixa confortáveis nesse mundo para a gente não esquecer qual é o nosso lugar de origem. Nós não pertencemos a esta terra. Por isso que nós não ficamos confortáveis nessa terra. Não adianta, meu irmão. Você pode ser a pessoa aqui nessa igreja que tem a melhor condição financeira. Sem Deus, você vai se sentir vazio. Você vai ser alguém cheio de nada. Eu vou ser alguém cheio de nada. Na época que eu estava no quartel, eu tinha o meu salário. Eu ganhava bem. Na época, o meu salário devia de ser mais ou menos uns R$2.000 como cabo. Era um salário bom. Em 2007, era um ótimo salário. Só que eu deixei me levar pelas coisas que o mundo estava me oferecendo. Eu fui também o filho pródigo. Eu abandonei a casa do meu pai. Achei que o mundo teria coisas melhores para me oferecer. E eu fui parar
todo maltrapilho de volta dentro da igreja, arrependido. E como esse filho pródigo, eu preparei um discurso para Deus. Preparei um discurso assim como ele. Fiquei procurando medidas paliativas, tentando chegar para ele: Senhor, peguei contra ti, achando que eu fosse encontrar um dedo de acusação. E a mesma coisa aconteceu comigo. Ele virou para mim e falou: ó, toma essa veste nova. Toma aqui, ó. Me dá essa roupa suja aqui, Cristiano. Essa roupa suja não é para você. Você não pode ficar perto de mim com essa roupa suja. Toma aqui, ó, estou te dando esse anel para colocar no teu dedo. O anel no dedo, irmão, na Bíblia, significa autoridade. Deus, ele dá autoridade para a gente. Ele manda colocar sandália nos pés, proteção. Ele nos protege, ele nos limpa. Ele nos protege e nos dá autoridade. Deus, ele vai te encontrar da pior maneira possível. Mas de acordo com o tratamento que Deus vai introduzindo na sua vida e na minha vida, meu irmão. Não tem como nós ficarmos da mesma maneira que Ele nos encontrou. Não tem, é impossível. Ele é muito maravilhoso para que deixe você apenas como razoável. Ele vai te entregar riquezas. Eu não estou falando de riqueza material. O maior bem que você tem é a tua salvação. Deus, no momento que Ele me encontrou de novo, Ele me encontrou sujo, caído no chão. E Ele falou: vem para cá, fica perto de mim. E eu achando que com todo o meu pecado não poderia nem chegar perto dele. Só que aí a gente descobre que quanto mais você está errado, mais é para você insistir em estar perto dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso a palavra também diz que você tem que se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque pela nossa própria força nós não conseguimos resistir. As nossas amizades, as nossas iniquidades lá do mundo, nós temos que abandonar. Não estou falando para você deixar de falar com os seus amigos, porque é através da tua vida que Deus vai alcançar a vida deles. Mas você não pode compactuar com os mesmos ambientes deles. Não dá para você se colocar na mesa de Deus e depois na mesa de Satanás. Não dá. Porque daqui a pouco eu vou estar agradando a Satanás e agradando a Deus, ou então eu não vou estar agradando nenhum dos dois. Então eu prefiro sentar no altar de Deus e mostrar através da minha vida que a vida deles também pode mudar. Assim como Ele fez na minha vida. Amém. E nesse momento aqui no texto, o pai surpreendeu o filho. Porque o filho esperava algo totalmente diferente do pai dele. Ele realmente esperava algo totalmente diferente. Porque o pai, ele deve ter falado: filho, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza? Meu irmão, a palavra diz que o Espírito Santo nos incomoda. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho certeza que se ao invés de ter sido aplicado nessa parábola, fosse eu e você na vida real, o nosso pai e a nossa mãe falariam: meu filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai sair daqui, você ainda não está preparado para encarar o mundo. Você ainda não está revestido com as armaduras espirituais. Você tem certeza que você vai se machucar. Em algum momento você pode se machucar. Isso aí que você acha que você tem, você não tem. Você acha que tem e não tem. Deus, Ele nos prepara para um novo início de missão. Nós recebemos a missão de pregar o Evangelho. Mas quando nós retornamos, o céu fica mais uma vez em festa. É com grande alegria que o Senhor nos recebe de volta. Agora, dando continuidade na palavra, vamos para a dracma perdida. No versículo 8, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessa parábola da dracma perdida, eu também me enquadro nela. Porque aqui nós podemos colocar como a pessoa que está desviada dentro da igreja. Meu irmão, eu te garanto que o diabo prefere muito mais eu e você desviados dentro da igreja do que lá fora.
Porque lá fora nós somos alvo. Aqui dentro nós já fomos atingidos. E nós às vezes nos encontramos num local de conformidade. E nós achamos que estamos bem com Deus, que estamos cheios do Espírito Santo, quando verdadeiramente estamos desviados dentro da igreja. A mulher procura com cuidado e observa as atitudes. Ela observa, ela procura, ela arrasta os móveis. A palavra diz que ela acende até uma lamparina para poder encontrar a moeda. E com dificuldade ela vai procurando, ela mexe a casa, ela varre, ela empurra móvel, e nisso ela vai procurando, olha debaixo das coisas e ela acaba encontrando. Porque se nós procurarmos, existem pessoas que estão aqui dentro conosco, que podem estar se sentindo enfraquecidas na fé, podem estar lentamente, vagarosamente se esvaziando. E nós não conseguimos enxergar, porque é difícil nós enxergarmos isso aqui dentro, porque às vezes a pessoa não transparece. Eu já estive triste dentro da igreja e sorrindo. E muitos de nós acabamos fazendo isso. Nós estamos aqui tristes, com o coração entristecido, depressivos. E não colocamos para fora, porque achamos que seremos julgados, achamos que teremos um dedo apontado para a nossa cara. Mas às vezes é num bate-papo que a gente consegue encontrar a pessoa que se perdeu dentro de casa. A igreja que não prega a verdade para não perder pessoas, já perdeu a Cristo há muito tempo. Tem um texto do C.S. Lewis que é sensacional, que diz assim: quando me deixo seduzir, eu me sinto a milhares de quilômetros de distância de Cristo. Quando examino meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus, nada encontro. Mas quando olho para Cristo, percebo que o amor sai dali gratuitamente. A nossa salvação é uma dádiva entregue de Deus para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que eles três, tanto a ovelha, quanto o filho, quanto a dracma, tinham em comum? O arrependimento. O finalzinho de cada uma dessas parábolas vai dizer que mais vale alguém do que se arrepende, etc, etc. O arrependimento, ele não vai somente no coração de quem aplica uma palavra, mas também no coração de quem a recebe. Aqui nesse texto, eu consegui me enquadrar nos três personagens das três parábolas de Jesus. Eu já estive em cada uma dessas fases. Não digo isso com alegria, pelo contrário, com bastante tristeza. Eu gostaria de ter crescido num lar cristão, com pais cristãos, com pessoas que me ensinassem o caminho onde eu deveria andar e eu nunca me desviaria dele. Porque se é assim que a palavra diz, é assim que acontece. E eu consigo ver o Gabriel e o Samuel, dois jovens crescendo dentro dos caminhos do Senhor. Eu não conheço todos aqui, mas eu tenho certeza que dentre nós aqui existem outros muitos que também cresceram nos caminhos do Senhor e jamais se desviaram. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num dos textos mais conhecidos do mundo. João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esse texto diz que Deus amou o mundo. Deus não amou somente os cristãos, Deus não somente amou os peregrinos, Deus não somente amou os santarrões ou os fariseus. Deus amou prostitutas, amou ladrões, assassinos, estupradores, pedófilos. Ele amou o mundo num amor imensurável.
num amor que eu e você não podemos medir, num amor que eu e você não podemos mensurar. E através da cruz de Cristo, nós recebemos um crédito de justiça. Imagine você chegando numa loja e comprando alguma coisa com cartão de crédito. Só que nesse cartão de crédito não está escrito o seu nome. Ele não pertence a você. Você passa o cartão e compra. Você compra a tua salvação. Nós compramos a nossa salvação. Mas sabe quem paga a conta? Jesus Cristo. Mas sabe onde cai o crédito? Na minha e na sua. Nós fomos justificados através da cruz de Cristo. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha. A coisa mais preciosa que Ele poderia oferecer para alguém. O seu Filho. Para que, Cristiano? Para que Ele fez isso? Olha só para você, olha só para mim, Cristiano. Aqui, pecadores, a gente peca todo dia. Todo dia nós erramos. Todo dia nós merecemos ser açoitados. Todo dia nós merecemos ser mortos, escravizados, por causa do nosso pecado. Mas, se fosse pela justiça mesmo, essa seria uma verdade na nossa vida. Só que quando a sentença de morte iria ser aplicada na nossa vida, Jesus falou assim, como nosso advogado: eu vim aqui para interceder por ele. Eu vim aqui para me colocar no lugar dele. E o juiz, que é Deus, está assim: a sentença é a morte. A sentença é a morte. Vocês merecem a morte. E aí Jesus chega e fala assim: Pai, pode deixar que eu pago. Pode deixar que eu vou. A Bíblia diz que Jesus foi o nosso paracleto, ou paraclitos, que era o advogado que vinha no último momento para interceder na hora da sentença. Ele chegava na hora da sentença e fazia a defesa daquela pessoa que estava sendo acusada. E naquele momento Jesus foi o nosso advogado, o nosso justificador, o nosso defensor público no tribunal de Deus. O diabo fazendo as acusações, o diabo apontando os nossos erros, os nossos pecados. E aí vem Jesus como nosso defensor. E não somente isso, Ele não somente nos dá a salvação, como deixa uma marca dentro de nós: o Espírito Santo. Imagine você comigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que confirma que o sacrifício de Jesus deu certo. Imagine você comigo um relacionamento onde um casal, ele é separado por um serviço, um trabalho. Vamos supor que o marido teve que viajar para a Antártida. E a noiva ficou aqui no Brasil sem saber se ele estava bem, sem saber o que tinha acontecido com ele. E aí quando ele chega lá, ele pega uma pombinha, coloca uma mensagem na patinha dela e bota ela para voar. E a pomba, ela vem voando para o Brasil. E aí quando ela chega, a noiva pega, tira a cartinha da patinha dela e lê. E aí está escrito assim: está tudo bem comigo, deu tudo certo. Ou está consumado. Isso foi o que Jesus fez. Ele foi para o céu e mandou o Espírito Santo como um sinal de que o sacrifício dele valeu e que nós fomos justificados através da vida dele. Meu irmão, eu gostaria que você, nessa noite, se você se enquadrou em um desses personagens, assim como eu me enquadrei nos 3, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria de orar com você. Se você está se sentindo nesse momento: Cristiano, eu estou me sentindo fraco, cara. Eu estou me sentindo um pouco vazio. Estou sentindo que eu consigo chegar mais próximo de Deus. Eu consigo ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso dele, eu preciso me encher dele. Eu preciso de um pouco mais de santidade. Eu preciso, Cristiano, tirar essa sensação, essas coisas que eu fico ouvindo no meu ouvido de que eu não vou conseguir, de que Deus é algo impossível de eu alcançar, de que a depressão vai me vencer. Cristiano, eu fico sentindo umas coisas horríveis no meu coração, uma vontade de acabar com a minha vida. Eu fico sentindo uma tristeza tão grande, tão profunda, que não me deixa nem dormir. Cristiano, eu passo a noite inteira acordado, Cristiano, pensando de que eu não consigo um trabalho, pensando de que o meu filho ou a minha filha não vai voltar para dentro de casa, pensando nas tristezas, nas tribulações que eu passo no dia a dia. Eu gostaria que você
Se despisse da sua vergonha. Nós aqui estamos entre uma família, nós somos uma família. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se você sentir o desejo no seu coração de vir aqui na frente e falar: Senhor, eu preciso restaurar a minha aliança com o Senhor. Senhor, por algumas ocasiões na minha vida, Senhor, eu acabei te traindo como tua noiva. Mas eu quero nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Pai. Eu quero nessa noite te pedir perdão, Senhor, porque eu não tenho a ninguém mais a recorrer. Pai, deixa eu voltar para a tua casa, Senhor. Deixa eu voltar para a tua casa.